Seja um palho de lustres dobrados, sonha na campeão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale, e por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade. Olá, telespectador do canal 6 da NET, Núcleo Educação e Cultura. E hoje nós estamos aqui no Palácio Maçônico do Grande Oriente do Brasil, do Rio de Janeiro, e vamos ter a seguir uma palestra com o sereníssimo e poderoso grão-mestre adjunto, nosso irmão Aildo, e que irá proferir uma palestra sobre exatamente a proclamação da República. Nós sabemos que foi um episódio, na verdade, marco histórico que no Brasil foi um dos últimos a conquistar a República das Américas, né? E a participação dos maçons foi fundamental, haja vista essa presença, se faz sentido, que todo o primeiro gabinete, né, do primeiro governo republicano era constituído de maçons. Então, é uma sessão pública e uma sessão nobre, e a gente cumprimenta vocês e chama para também assistir esse nosso programa de hoje. Muito obrigado. Meu venerável mestre da nossa loja Novo Século, meu irmão Soriano, meu eminente irmão, detentor da Cruz de Perfeição Maçônica, Genaro, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Poderoso irmão Manuel Barbosa, muito obrigado, que deu uma ênfase. Eu não sei como é que ele conseguiu arranjar tantas palavras e termos e cursos nesse currículo que ele apresentou. Mas não foi nada inventado, não. Cumprimento também ao nossos veneráveis irmãos Bruno Paura, presidente da Multa Maçônica, nosso venerável irmão Wilton, nosso assessor do grão-mestrado, ilustres mestres instalados, irmãos primeiro e segundo vigilantes, mestres, companheiros e aprendizes em espírito. Cumprimento também especial aos nossos irmãos da nossa Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, meu venerável mestre, que aqui também está brilhantando aqui com sua visita. Agora, um cumprimento especialíssimo aos nossos convidados, começando pelas nossas ilustres senhoras aqui. Acredito que possivelmente tenhamos cunhados também. E a gente, sempre que a gente tem oportunidade, a gente procura dar um cumprimento especial às nossas cunhadas. É assim que nós tratamos as esposas dos nossos irmãos, dos maçons. Exatamente, e agradecendo a elas por nos permitir ausentar das nossas famílias, dos nossos lares, para praticar aquilo que nós entendemos ser de grande valia para a nossa evolução, nosso desenvolvimento e, sobretudo, para nos tornarmos cada vez mais evoluídos no sentido espiritual e termos condições de devolver o que nós aprendemos aqui às nossas famílias e também à sociedade. E aos ilustres convidados, os nossos muito obrigado
pela presença de vocês desde já e esperamos não ser tão enfadonho em relação ao que nós pretendemos falar aqui. Nós escolhemos, como já foi dito, para falar aqui um tema que é muito presente. Nós estamos na semana da proclamação da República. Próximo dia 15 agora, nós estaremos comemorando a proclamação da República. E então, conversando com o nosso venerável, o irmão Soriano, nós entendemos trazer alguma coisa que dissesse respeito à maçonaria e também o movimento republicano. Então, nosso título, o nosso tema é a maçonaria e o movimento republicano brasileiro. E nós vamos tentar falar um pouco aqui sobre a maçonaria e a república. Uma observação importante, que a gente vai dizer depois qual é essa observação: a república, a maçonaria e a sociedade, alguns deveres dos maçons, que eu acho que de extrema valia, de extrema importância, para que os não maçons possam ter, pelo menos, conhecimento prévio de quais são os deveres, as responsabilidades dos maçons e, finalmente, a nossa conclusão. Então, eu vou pedir licença para fazer aqui uma exposição e que espero trazer aqui à tona algumas informações que não são tão conhecidas de todos. Deveria ser conhecida de todos aqueles que estudam história, e principalmente os maçons, mas nem sempre é possível. Por outro lado, também vou trazer informações que vamos aqui bater na mesma tecla, porque, com certeza, grande parte dos presentes tem muito mais conhecimento do que eu. Mas, mesmo assim, eu vou correr esse risco. No momento, acho que é oportuno, até porque é uma homenagem à proclamação da nossa República e o envolvimento da maçonaria com o Estado brasileiro. Maçonaria, nós podemos definir maçonaria de uma maneira bastante simplória, como uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade, através do amor fraternal e do aperfeiçoamento humano, como eu falei anteriormente. Nós chegamos aqui em busca do nosso aperfeiçoamento, autoaperfeiçoamento, para podermos devolver isso à nossa família e à sociedade como um todo. Portanto, a maçonaria é, antes de tudo, uma escola filosófica de aperfeiçoamento ético, moral e que busca o desenvolvimento humano. Ou seja, a maçonaria é uma escola de construtores sociais e formadores de líderes, inspirados nos princípios universais de solidariedade e da justiça. No momento que nós estamos vivendo, tão carente, tão ausente de ética, de moral, de retidão, nós, os maçons, temos o dever, a obrigação de tornar sempre próximo de nós, das nossas mentes, das nossas famílias, da sociedade como um todo, esse compromisso e tentar disseminá-los na sociedade. Em síntese, meus prezados convidados e irmãos, o objetivo da maçonaria é auxiliar o desenvolvimento da humanidade como sociedade organizada, movido pelo supremo ideal de servir, de construir uma sociedade mais saudável e um mundo muito melhor. A história da maçonaria se perde no tempo, isso todos nós sabemos. Sua origem pode ser milenar ou até mesmo de tempos imemoriais.
Assim, temos que o maçom é, antes de tudo, um construtor social, como dissemos anteriormente, desde os tempos mais remotos da nossa civilização. O maçom foi forjado na ética, na responsabilidade, no comprometimento com o bem-estar da nossa sociedade. Maçonaria e a República. É bem provável que, em razão de se buscar uma sociedade mais justa e perfeita, no Brasil, tentou-se implantar um modelo de governo que mais se aproximasse dos propósitos da republicana. E isso em dezenas de anos passados. Tendo em vista o ideal social maçônico, podemos destacar então a influência de nossa ordem em diversos momentos da história brasileira, sobretudo quanto à implantação da República em nosso país. Lembremos a questão da escravatura, a independência do Brasil e a própria República. Mas acontece que muito antes disso já havia todo um processo pré-republicano. Muitas das vezes não era tão explícito. Havia, no passado, como é provavelmente o conhecimento de todos, bem antes da nossa independência, um processo de apartamento, de se apartar de Portugal, para tornar o nosso país independente. Havia movimentos, esses movimentos eram, através, ou pelo menos, eram formados, eram criados uma espécie de clubes, associações, sociedades literárias. Isso oficialmente, mas em seu bojo estava lá os ideais maçônicos e que estava sempre em busca da independência e de um Estado, em sua maioria, esses defensores, eles pregavam a criação, ao mesmo tempo da independência, a criação de uma república. É claro que não era unânime, tanto é que o nosso país, mesmo independente, ele continuou por muitos anos ainda uma monarquia. Podemos então dizer que esse ideal republicano se iniciou há aproximadamente 100 anos antes da proclamação da República, até mesmo muito antes da nossa independência. Vale dizer ainda que a ausência desse sistema já se fazia presente. Perdão, vou voltar. Vale dizer ainda que a essência desse sistema já se fazia presente até mesmo antes da independência, como havia dito, sendo fomentado já com a fundação das sociedades literárias, como falei anteriormente, bem como com o surgimento de vários movimentos que se levantaram no Brasil, objetivando a independência e a implantação de uma república que atendesse aos nossos ideais. Vale dizer ainda que, como por exemplo, o marco inicial dessa ideologia republicana, que nem sempre era explícita, era um processo que muitas das vezes não se podia falar de maneira tão aberta. Então, podemos destacar a Inconfidência Mineira, que é, digamos assim, um divisor de águas
embora antes já tivéssemos também alguns movimentos com esse mesmo propósito. Mas a Inconfidência Mineira foi a que deixou realmente uma grande marca. Podemos também citar outros movimentos, como a Inconfidência Baiana, conhecido como a Revolução dos Alfaiates. Isso ocorrido em 1798, em Inconfidência Mineira, em 1789. A Revolução Pernambucana, 1817. A Confederação do Equador, em 1824. Além do Pará e Amazonas, que chegaram a proclamar uma república em 1834. Tivemos também a Revolução Farroupilha, que criou a República Rio-Grandense em 1835. E ainda a Revolução Liberal de 1842, onde Minas e São Paulo se uniram para realmente buscarem uma... Era uma espécie de revolução liberal, mas que tinha como fundamento uma república também. Vale também ressaltar que a maçonaria brasileira abrigava grandes e influentes homens, além da maioria da nossa elite intelectual. Homens respeitáveis, que foram vanguardistas e pioneiros em diversos campos de atuação, como, por exemplo, cultural e político. Tanto era dessa forma que a pré-república ou na pré-república, bem como nos seus primeiros dias, a República do Brasil foi predominantemente composta por maçons de grande expressão junto à sociedade. Contudo, essa representatividade atualmente não possui o mesmo destaque. Muito pelo contrário. Vou fazer uma pequena parada aqui. Nós tivemos no início, em todos aqueles movimentos pré-independência, pré-república, todos aqueles movimentos, portanto, praticamente 200 anos antes da República, nós tivemos maçons ou homens de princípios maçônicos em que tentavam de alguma forma libertar o nosso país do jugo português. Não sei se era bom ou não, naquele momento era o que se desejava, grande parte da nossa sociedade. Quando eu me refiro à sociedade, era uma sociedade elitizada, porque o povo, cerca de 80%, não tomavam conhecimento, até porque grande parte eram escravos. Eles não tomavam conhecimento, não tinham nenhuma participação. Então, eles desenvolveram todo esse trabalho, mas eram pessoas sérias, dignas, que trabalhavam e que desejavam, evidentemente, eles não perguntavam, mas desejavam o melhor para o nosso país, embora não perguntassem ao povo o que é que realmente eles desejariam. E nós tivemos maçons realmente envolvidos com muita seriedade de dedicação e que colocavam ali o seu patrimônio também. Eles colocavam parte do seu patrimônio para fazer jus, para desenvolver todo esse projeto de independência e também, e mais tarde, também o projeto republicano. Hoje, os nossos políticos fica difícil até nós falarmos em política. Política que eu me refiro aqui, não a política do homem,
mas a política que se transformou em uma política profissional, eu diria, não sei se é política, talvez uma politicagem, efetivamente, com interesses escusos, interesses que fogem a toda a ética do maçom. Esses políticos que estão aí não nos representam. Aqueles maçons que no início eles também não pediram para representar o povo, eles por si só começaram a representá-los, não ouviram o povo, mas eles tinham um compromisso com o povo, de certa maneira, estou me referindo naquela época. Tanto é que eles buscavam, né, antes da proclamação, eles buscavam ali que fosse extinta a escravidão, não conseguiram extinguir a escravatura, são coisas distintas. A escravidão permaneceu e permanece até hoje em alguns rincões, alguns setores da sociedade, em alguns locais, em algumas regiões. O que se aboliu naquela ocasião foi a escravatura, que é um processo legal, institucional, mas a escravidão é um fato e existe até hoje, como já dissemos. Assim, meus prezados irmãos e ilustres convidados, de maneira discreta, a República Brasileira foi sendo planejada e implantada por grandes e valorosos maçons. Um forte exemplo dessa atuação maçônica pode ser visto na bandeira do movimento pró-republicano e, a princípio, separatista da Inconfidência Mineira, que continha um triângulo equilátero, conhecido de todos nós, com a inscrição, as inscrições libertas com a Seratama. Loja maçônica pressupõe, isso eu posso falar para todos, pressupõe um corpo formado tão somente por maçons. E o Areópago também era formado por maçons e não maçons. E aí nós tivemos também, no ano seguinte, logo no ano de 1797, a fundação, sim, de uma loja maçônica chamada Cavaleiros da Luz, lá na Bahia, no povoado da Barra, ensejando dela a conjuração dos alfaiates, em 1798, neste estado, que teve efetivamente a participação e liderança de maçons. Aliás, em todos esses movimentos que nós mencionamos aqui, nós tínhamos a participação e normalmente a liderança de maçons. Dessa forma, é preciso deixar bem patente que, enquanto instituição, a maçonaria não participou, enquanto instituição, naquela época, a maçonaria não participou desses movimentos. A maçonaria não, mas os maçons sim. Porque não havia um corpo oficial, uma organização oficial da maçonaria. Não existia o Grande Oriente do Brasil, de âmbito nacional, de organização com o âmbito nacional. Havia sim determinados grupos, lojas que não eram tão ainda formais, mas havia sim movimentos de maçons e não da maçonaria, enquanto um corpo organizado. Contudo, repito aqui, várias lojas, já naquela ocasião, e um grande número de maçons aprovaram moções contrárias ao terceiro reinado
que se avizinhava com a princesa Isabel. Embora muitos gostassem dela, mas a maioria não queria um terceiro reinado, que ela permanecesse, e a maioria, todos que estudam um pouco de história e mações, sabem que um dos motivos era que, primeiro, ela era muito ligada ao catolicismo. Segundo, era casada com um príncipe estrangeiro. Dizia-se que, de repente, o Brasil ia deixar de ter como, entre aspas, parceiro Portugal, e seria, com certeza, súdito de um país estrangeiro. Mas isso aí é outra história e que não sou eu que vou falar sobre isso. Uma observação importante, e aí eu penso que cabe a todos nós, maçons, e também aos ilustres convidados. Embora todos esses movimentos tivessem tido em seu bojo um viés republicano, vale destacar que a organização política do Quilombo dos Palmares, 1630, 1697, já, aliás, também, dia 20 agora, iremos comemorar, não é? O dia do Zumbi. Para alguns, consciência negra, 20 de novembro. Mas, de qualquer forma, extremamente interessante. Então, em 1630, 1697, já continha em si os traços desse sistema, do sistema republicano, traços. Então, nas palavras do ilustre professor humanista, foi presidente da OAB Nacional, Raimundo Faoro, disse ele: Zumbi é considerado o primeiro símbolo e o primeiro mito do Brasil. Isto é, o despertar de uma nova sociedade brasileira com viés republicano. Não sou eu que estou dizendo. Com sua expressão, continua o nosso ilustre humanista, com sua expressão precoce, emergida do solo da escravidão, para perder-se altivamente no sertão, esquecido do mar, que lhe lembraria o caminho de volta. Disse ele ainda: ele foi o arauto negro da pátria livre, e com práticas socialistas republicanas, que recolhia em seu seio, sem distinção, homens e mulheres de todas as raças, repetindo, indistintamente, segundo o nosso Raimundo falou. Então, já naquela época, 1630 em diante, o Zumbi um pouco depois, no final, já havia esse viés republicano, já em Quilombo dos Palmares, não sei se outros quilombos, mas já existia naquela época. Quantos anos antes da República? Quem pode me ajudar aí? Quantos anos antes? 1697. Quantos anos antes? 300 anos, não, 300, cerca de 300 anos. Bom, vejam vocês que esse viés republicano, ele é muito antigo, né? E muitas das vezes ele não vinha de maneira explícita. Nas palavras, então, desse grande homem que foi Raimundo Faoro, nós temos que levar em conta o que pregava o Zumbi e o que ele na prática realmente fazia, onde ele tornava todos, ou procurava buscar, ou fazer com que todos naquela comunidade fossem felizes. Aliás, a história republicana é mais ou menos isso. Mas, infelizmente, não é bem assim.
Após longa caminhada, agora chegamos na República, após longa caminhada, caía a monarquia e nascia a República Brasileira. O Brasil mudava a sua forma de governo, sem revolucionar a sociedade. Ficou alheia a este processo. A sociedade, mais de 80%, ou cerca de 80%. Trocamos de bandeira, separamos a igreja do Estado, fizemos uma nova Constituição, sem a participação do povo. Porém, tudo foi no clima de ordem, o qual interessava principalmente a classe dominante da época. Era o quê? Os intelectuais já estavam chegando nessa época, os militares, os afortunados, os fazendeiros, os donos de terra e por aí afora. Já não havia, portanto, ali naquele momento, oficialmente escravos, mas ainda existiam aqueles trabalhadores que ainda eram explorados, como acontece nos dias de hoje. Assim, na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se o primeiro governo provisório da República, chefiado pelo presidente do recém-formado Clube Militar. O Clube Militar, ele tinha sido recém-criado, recém-fundado. E o seu presidente, por acaso, era o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, que até bem pouco tempo, pouco antes, ele era, de certa forma, monarquista, porque ele era o chefe militar de Dom Pedro. Então, ele tinha que ser monarquista, bem natural. Logo depois, ele foi exonerado do cargo e aí ficou só no clube militar. E já estava de pijama. Ele era muito próximo de uma relação de muito respeito com o nosso imperador. É importante salientar que em 19 de dezembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito grão-mestre, veja bem, em 15 de novembro, ele formou o seu governo provisório da República. Derrubou a monarquia e fundou a República, 15 de novembro. Em 19 de dezembro do mesmo ano, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Ele já era presidente e foi eleito grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Vejam vocês a relação que havia entre os maçons e, naturalmente, o poder. Mas na época dizia-se que era o poder do bem. Hoje eu não sei. E aí ele foi empossado logo no ano seguinte, 24 de março. Mas ele acabou renunciando em 18 de dezembro de 91. Ele já estava bastante enfermo e renunciou ao Grande Oriente do Brasil. Ressaltamos também que seu substituto, extremamente importante, que eu vou falar agora, sobretudo para os maçons, ressaltamos também que seu substituto no Grande Oriente foi o conselheiro Antônio Joaquim de Macedo Soares. O Antônio Joaquim de Macedo Soares, conselheiro, portanto, corresponde a ministro, no caso do Supremo, ele foi o criador do sistema federativo que nós conhecemos hoje no óbvio. Que até então não era. Ele criou esse sistema federativo, que nós temos também, o nosso sistema é equivalente ao sistema do nosso Brasil. O sistema brasileiro tem lá os 3 poderes. Tá? Nós temos aqui também, administrativamente, evidentemente, só atende aqui aos interesses internos da maçonaria, temos os 3 poderes aqui também,
Então foi criado naquele momento e implantado no Grande Oriente do Brasil, através do grão-mestre Macedo Soares. Vale destacar que em 26 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca foi eleito presidente da República, tendo como vice o Marechal Floriano Peixoto. Vale lembrar também que naquela época era possível, ou era dessa forma, no início da nossa República, nós podíamos ter candidatos isolados para presidente e para vice-presidente, como nós tivemos inclusive até no governo Jânio Quadros, que o Jânio Quadros pertencia a um determinado partido, a um determinado grupo, e o João Goulart era de um outro grupo que foi eleito. Então, João Goulart foi eleito como vice de um outro grupo que tinha como candidato a presidente, eu acho que era o Lodge, Marechal Lodge, se não falha a memória. Não é isso? Marechal Lodge. Pois bem, aí o Marechal Floriano Peixoto foi eleito vice, considerado Marechal de Ferro. Para alguns, foi o grande consolidador da República, que houve vários movimentos, rebeliões naquele período, e ele foi considerado Marechal de Ferro, porque com mãos de ferro ele conseguiu abafar esses movimentos. Aqui, uma nota que eu acho também que é interessante, que na eleição presidencial desse período, como já disse, os candidatos eram, sim, inseparados, era possível. E aí nós tivemos o almirante Eduardo Van der Kolk, foi o candidato a vice do Deodoro, e o candidato a vice Deodoro, e o nosso Marechal Floriano, ele foi vice do Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes, posteriormente, acabou sendo presidente do Brasil. E aí, acho que é extremamente interessante, nós estamos aqui, para quem não conhece, nós estamos aqui em um prédio que nós chamamos de Palácio. Esse imóvel aqui, ele tem uma história que essa história não é somente orgulho para nós maçons. Ele deveria ser orgulho para todos os brasileiros. Porque eu estou falando aqui da República, e é exatamente aqui, aliás, não nesse local aqui, mas um pouco mais adiante, nesse prédio, e um pouco mais adiante, no segundo andar, numa sala que nós temos aqui, foi onde ocorreu as primeiras reuniões do governo republicano, onde todos os ministros eram maçons. Então esse prédio está impregnado de história e de boas energias. Agora, vejam vocês que não é só pelo fato de ter sido maçom, são as pessoas que faziam parte desse governo e de outros mais. Por acaso, eram maçons. Mas não necessariamente eles foram bons porque foram maçons. Evidentemente, o compromisso era muito maior. O acompanhamento, o comprometimento, com toda certeza, era bem maior. Mas, e aí nós vamos citar rapidamente aqui, a recém-formada República, ou seja, os Estados Unidos do Brasil, teve seu primeiro ministério, todo ele composto por maçons. À frente, evidentemente, do nosso presidente provisório, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, tivemos Aristide Lobo, ministro do Interior, Rui Barbosa, ministro da Fazenda, interinamente ministro da Justiça. Tivemos também Benjamin Constant, que foi o grande mentor da República Brasileira, que foi o ministro da Guerra. Tivemos o Eduardo Van der Kolk, que foi
ministro da Marinha, Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores, também da Agricultura, Comércio, Obras, e etc. E, posteriormente, logo em seguida, esses que eu citei aqui, eles assinaram um manifesto de criação, de fundação da República. E, logo em seguida, incorporada a esse grupo aí, chegou Demétrio Ribeiro, que passou a ser, naturalmente, o ministro do Comércio, Agricultura, e tivemos, logo em seguida, também Campos Salles, ministro da Justiça. Bom, é interessante e nós citamos aqui esses nomes históricos, mas valeria a pena a cada um de nós buscar um pouco, conhecer, estudar a biografia desses homens. Por acaso, nossos irmãos maçons. Mas é muito importante. E aí, a gente trazer para os dias de hoje, e nós verificarmos os currículos dos atuais ministros, dos atuais políticos. Eles, naquela época, os políticos da época, eles não assumiam um compromisso explícito com o povo. Mas os de hoje assumem. Mas eles faziam o que era possível fazer. Mas os de hoje já assumem um compromisso, só não sei se fazem. Melhor, eu acho que fazem muito. Eu só não quero dizer aqui o que é que eles fazem melhor. Bom, prosseguindo, eu gostaria de chamar aqui também a atenção sobre algumas mudanças que nós tivemos. Nós tínhamos a monarquia 2 partidos, e tínhamos também o partido chamado Partido Moderador, que era o partido da monarquia, né? Mas havia partido e havia eleição. Só que essa eleição não era qualquer um que podia votar, né? Só se votava quem tivesse condições materiais, econômicas, que pudesse comprovar, e aí era possível votar. Senão, não tinha voto. E o que nós tivemos com essa mudança? Tivemos algumas mudanças, algumas bastante substanciais, que se evoluíram ao longo desses anos. Por exemplo, no governo provisório foi logo criado o federalismo, extremamente interessante, quando funciona, evidentemente. Criaram também o Distrito Federal, tornando a cidade a sede do governo federal. Criaram a separação, ou melhor dizendo, estabeleceram a separação da igreja do Estado, que antes era uma coisa só. Então o casamento era um casamento religioso, o batizado era religioso, se fazia. A partir daí passou-se a ter aí já o nascimento, certidão de nascimento. O batizado continuou sendo religioso, mas o nascimento, o registro, o que valia na época era a certidão lá do batizado, lá que era a certidão, na verdade, de nascimento, de batismo que valia. O casamento era religioso, só valia. Foi com a chegada da República, aí houve essa dissensão, essa mudança, e passamos a ter aí o casamento civil, passamos a ter o registro civil, e por aí afora. Criou-se também um sistema que, na verdade, não criou, estabeleceu-se que todos os estrangeiros, a partir de então, eles seriam considerados naturalizados, salvo aqueles que
realmente se manifestasse em contrário. Criou-se também uma bandeira republicana, que aí se colocou na bandeira ordem e progresso que nós temos até hoje. Aliás, é interessante para aqueles que gostam de estudar e pesquisar, procurar verificar quais as bandeiras dos países que vocês conhecem que tem alguma inscrição nela. É interessante. E aí incluíram ordem e progresso, tendo em vista a orientação do Benjamin Constant, que era positivista e achava que tinha que se inserir alguma coisa que obrigasse ou lembrasse o brasileiro, o povo, que realmente o país tinha que ir para frente, tinha que existir essa observação e que chamasse também a atenção de todos os brasileiros. Portanto, nós tivemos essa mudança na forma de governo, tivemos também mudança na forma de Estado, do sistema de governo, tivemos algo extremamente interessante, que é a divisão dos poderes independentes e harmônicos, porque na verdade já existia todos os poderes, nós tínhamos aqui todos os poderes na monarquia, mas só que não eram independentes e harmônicos. Então passou-se a ser considerado independente e harmônico, como nós temos hoje. Evidentemente, às vezes um pouco, em determinado momento histórico, mais forte do que outro menos forte, e assim por diante. Tivemos também a instituição do voto universal. O voto, quando eu me referi há pouco, era um voto que não era universal, era para alguns poucos. A partir de então, o voto passou a ser universal a partir dos 21 anos, todos podiam votar, exceto o quê? Os analfabetos, as mulheres, os soldados, etc, etc, etc. Já desde então, as mulheres já estavam sendo já discriminadas, né? Mas não demorou muito, 60 anos depois, 60 não, menos, 40 anos depois, ou menos 40 anos, já estava voltando, né? Eu acho que 34, não é isso? 34? Quem pode me socorrer? Foi a partir de 34? 1934, não é isso? Isso, obrigado. Pois bem, então, nós tivemos também algo interessante em relação à República. A Constituição, todas as nossas Constituições, aliás, grande parte das Constituições do mundo, elas estabelecem, antes do seu primeiro artigo, vem lá o que se chama, uma introdução, apontando a filosofia, o ordenamento filosófico, político e até mesmo jurídico em alguns momentos, e tem lá um textozinho pequeno que chama-se Preâmbulo da Constituição. Então, o preâmbulo da Constituição de 1891, dizia lá o preâmbulo, na abertura: nós, os representantes do povo brasileiro. Vejam bem, nós, os representantes do povo brasileiro. Que povo brasileiro? Estavam se intitulando representantes do povo, embora o povo não tivesse nenhuma participação, mas eles estavam se intitulando representantes. E que, de certa maneira, representaram, sim, muito mais e muito melhor do que os atuais. Reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos e decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, esse era, na verdade, o preâmbulo. E aí, para não fugir muito, dizer que eu só estou falando só de dinossauros e tudo mais e tal, esses dinossauros eu estou trazendo para 1988. O preâmbulo da nossa Constituição, não vou falar do preâmbulo, é uma Constituição democrática, mas aí travou-se uma coisa muito interessante acerca da permanência ou não desse preâmbulo
E o que consta, e sempre nesses preâmbulos, constava o nome de Deus. Então, era sempre colocado em nome de Deus. Aí, nessa discussão de 1988, na hora de aprovar o preâmbulo, havia um parlamentar, um deputado federal novato, de primeira legislação, e junto a ele, discutindo, estava um veterano, senador Nelson Carneiro, excelente político, grande senador, e que trabalhou muito para o bem do nosso país, embora não tão bem reconhecido. Mas busque-se aí, não vai encontrar nada que fale realmente mal desse grande político, que foi político por mais de 50 anos. Tal, por mais de 50 anos, baiano, tranquilo, por mais de 50 anos. E lá, nesse momento, já estava por mais de 50 anos, cerca de 50 anos de legislatura, entre ser deputado estadual também, deputado federal, senador, enfim. Aí, na grande discussão lá, travou-se uma discussão entre eles, conversa lá, vamos manter o preâmbulo? Vamos, tá bom, mas aí o deputado novato, não, mas vamos manter, mas afinal de contas, por que tem que manter o nome de Deus aí no preâmbulo? Não, tá. Aí nessa discussão toda, aconteceu o seguinte, o deputado tentou convencer o nosso senador, Nelson Carneiro, sobre a desnecessidade da menção de Deus no preâmbulo da nossa Constituição. Aí o velho senador ouviu atentamente, e em seguida falou o seguinte: meu filho, eu estou muito perto de Deus, muito mais perto do que você. Acho que é melhor eu agradá-lo. Então, veja vocês a sabedoria do nosso velho senador. Então, caramba, se eu já estou mais para lá do que para cá, eu vou contrariar Deus, não vou mais colocar o nome de Deus no nosso preâmbulo. Então, meus irmãos, são essas pequenas coisas que a gente acaba realmente lembrando, mas é interessante. Agora, meus irmãos e meus queridos visitantes, maçonaria e sociedade. Nós entendemos que quando a gente fala em maçonaria e sociedade, a gente está envolvendo todos, porque a maçonaria ela tem uma preocupação, e essa preocupação é uma preocupação genuína, está na essência do maçom, uma preocupação do bem-estar da sociedade. Ele se preocupa com a humanidade, ele deseja o bem da humanidade. Portanto, revisitar nosso passado maçônico é reavivar o compromisso de disseminar e arraigar em nós maçons e na sociedade como um todo os princípios e fundamentos da maçonaria, que podemos resumir em ética, moral, solidariedade e justiça. É claro que é muito mais, é tão somente um resumo. É necessário enfatizar também, isso é uma observação que eu faço, é necessário enfatizar também que a solidariedade deve sobrepor-se à filantropia ou à beneficência. Olha, o que eu estou colocando aqui, que pretendo colocar, é motivo de grande reflexão, a meu ver. A maçonaria, ela tem alguns braços, alguns tentáculos, e que um desses braços é exatamente a filantropia, a beneficência, e que é extremamente importante. E olha o que eu vou citar aqui.
é necessário enfatizar, isso aí que nós achamos, que a solidariedade deve sobrepor-se à filantropia, uma vez que esta filantropia simplesmente dá o peixe, ao passo que a solidariedade ensina a pescar. Ou seja, na filantropia a fome é saciada por um dia. Na solidariedade, a fome pode ser afastada para sempre. Portanto, é hora de todos nós sermos cada vez mais solidários. Pensemos um pouco na solidariedade. É muito mais do que a beneficência, ou benemerência, ou filantropia. E quando a gente fala em solidariedade, eu lembro também do exercício da cidadania. Cidadania é uma coisa, exercício da cidadania é outra coisa. Nós vamos entrar agora no período eleitoral. O ano que vem vamos ter eleições. Diz lá a nossa legislação, né, que o fato de você votar já prova que você é um cidadão. Quando você vota, você está comprovando que você é um cidadão. Objetivamente, a nossa legislação diz, olha, se você tem seus documentos, identidade, CPF, e você votou, você é um cidadão. Isso é suficiente? Cidadania é isso? A cidadania, evidentemente, é claro que a cidadania, ela não deve ser dada, ofertada, ela deve ser conquistada. Aí entra o exercício da cidadania. E nós entendemos que o exercício da cidadania, a cidadania ela é objetiva, o exercício é subjetivo, é uma atuação voluntária. E aí, mais do que isso, é uma atuação voluntária em que aquele que tem condições, o cidadão que tem condições, ele deve exercer essa cidadania em nome daquele ou para aquele que não tem condições, que nem sequer tem voz, nem sequer pode abrir a boca, é totalmente invisível. Nós, maçons, temos o dever de torná-los mais visíveis a partir da nossa participação, não importa como. Aliás, todos nós, maçons ou não, mas com muito mais razão o maçom. Contudo, apesar de toda a nossa caminhada até aqui, nesse processo de tentar reconstruir uma sociedade mais justa e fraterna, nós maçons precisamos, uma crítica a todos nós maçons precisamos, primeiramente, reconstruirmos a nós mesmos, para então nos apresentarmos à sociedade como verdadeiros construtores sociais, que é o nosso dever, sobretudo através da nossa postura digna, reta, ou seja, pelo nosso bom exemplo. Esse é e deve ser, e deve continuar sendo, o nosso mais importante compromisso. É reconstruirmos a nós mesmos e tornarmos pessoas mais próximas daquelas que realmente precisam de nós, ajudando-as a buscar
a sua cidadania, a conquistar, melhor dizendo, a sua cidadania. Cidadania se conquista, a gente não recebe de graça, como nós encontramos na leitura dos livros. Se você votar, você já é um cidadão. É claro que você tem outras coisas antes disso. Tem que ter documento, tem que ser eleitor, tal, votou, cidadão pleno. Não é isso. Ele é, será que é? Não sei. Objetivamente sim, legalmente sim, mas de fato não é. Infelizmente hoje, com raras e honrosas exceções, vivemos em uma sociedade corrompida e degradada pela falta de ética, de moral, de bons costumes, é o que nós pregamos aqui, e sobretudo carente de uma educação pública de qualidade para todos. Ou seja, que possamos traduzir como igualdade de oportunidades para todos. Alguns deveres do maçom. Aos nossos convidados, né, que naturalmente estão aqui, estão ouvindo falar, essa mescla de maçonaria, política, república, história. Né? Interessante que vocês também conheçam, sabem um pouco dos deveres de responsabilidade dos maçons. E que vocês mais jovens, aí maçons mais jovens, mais modernos, também lembrem sempre disso. E observem a cada um dos demais para ver se realmente eles estão cumprindo ou não esses deveres. Nós devemos enfatizar sempre esses deveres. Então, os deveres e compromissos que assumimos desde o ingresso na ordem, na maçonaria, a ordem maçônica, devem ser uma prática constante para nós maçons. Por essa razão, nós consideramos importante destacar aqui e trazer também aqui para os nossos convidados. São deveres, alguns deveres de nós maçons. Quando nós ingressamos na ordem, a gente aprende uma série de deveres que nós devemos tentar persegui-los. É claro que nós aqui buscamos o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, a evolução humana. Nem sempre a gente vai conseguir, mas temos que continuar sempre tentando, buscando. Deveres para... O primeiro dever é o dever para consigo mesmo. O primeiro dever. Eu tenho um dever para comigo. Ser sobretudo reto. Respeitar as pessoas. Meus irmãos, minha família, as pessoas como todo. Dever para com a família. Dever para com o próximo. É claro que isso tem todo o desdobramento, mas não cabe aqui nós citarmos. Dever para com a pátria. Dever para com a humanidade. Olha, veja vocês. Pátria, família e humanidade. Essa é a grande trindade do maçom. Estou falando do sentido de observância de princípios. A família deve ser, ou deveria ser, sagrada para todos, mas para o maçom a família sagrada. O respeito à família é extremamente importante. A pátria e a humanidade. Por que pátria? Ele deve seguir sempre o que diz os nossos princípios normativos, ou seja, o arcabouço jurídico. Então ele tem que seguir.
necessariamente, ele não pode, ele não deve contrariar a lei. Ele pode até discordar, mas ele não pode deixar de cumpri-la. Deveres para com a humanidade. E aí essa é muito interessante, deveres para com a humanidade, que significa trabalhar incessantemente pela felicidade do nosso semelhante e ser um elo de paz para todos os habitantes do planeta, pois somos todos filhos do mesmo grande arquiteto do universo, que é Deus. Nós falamos aqui vocês estão vendo aqui uma Bíblia, está aqui isso aqui é uma Bíblia, está aberta aqui, e toda vez que nós vamos dar início a uma reunião maçônica, nós abrimos a Bíblia, que nós chamamos de livro da lei, e a gente lê um trecho da Bíblia, obrigatoriamente, necessariamente. É uma busca de elo com o grande arquiteto do universo, que é Deus, que está entre nós, que está junto, orientando o nosso trabalho ou a nossa reunião. Estou já terminando. Nesse mesmo sentido, ressaltamos que para ser um maçom, de fato, não basta apenas ingressar na ordem. Nós precisamos, e evidentemente se faz necessário, estarmos comprometidos com as regras, princípios e fundamentos estabelecidos pela nossa instituição. O dia que a gente não estiver satisfeito, não puder cumpri-los, a gente pode sair a qualquer hora, a qualquer momento. O que não se deve é permanecer dentro da instituição e não respeitar a sua orientação, seus princípios orientadores, que é só orientação no sentido de ética, de retidão, de boa postura, de bom comportamento. É a busca do homem justo e perfeito. Além disso, devemos também refletir sobre como exercemos nossa cidadania, pois para evoluirmos de forma humanista, é imprescindível estarmos conscientes do nosso papel no âmbito da sociedade. Assim, vale ratificar, dentre vários outros princípios e deveres, a liberdade com responsabilidade, o amor à família, fidelidade e devotamento à pátria, obediência à lei, a divulgação da sua doutrina. O maçom deve divulgar a sua doutrina, a doutrina maçônica, divulgar pelo exemplo e pela palavra. Quando ingressamos na ordem, na maçonaria, nos comprometemos a buscar nosso aperfeiçoamento ético, moral e intelectual, além de social, por meio de um cumprimento inflexível do dever. E tudo isso que nós mencionamos aqui. Se a gente não consegue atingir esse ponto, é até aceitar. O que não se aceita é não se buscar. Precisamos buscar sermos cada vez melhores. Estamos concluindo agora. Agora sim, a conclusão. Concluímos ressaltando que a cada degrau que ascendemos, e vale para todos nós, ou evoluímos, não devemos nos esquecer de que serão pelos nossos exemplos e ações que seremos lembrados, e, através deles, é que poderemos construir uma sociedade melhor, mais fraterna, mais solidária e mais justa. Dessa forma, concitamos
convidamos a todos, maçons ou não, para despertar em si o senso e o compromisso com as responsabilidades assumidas, com zelo e altruísmo, a fim de que possamos verdadeiramente vivermos a liberdade, a igualdade e a responsabilidade, além da fraternidade tão almejada por todos nós. Finalmente, que todos nós possamos sempre buscar e primar pela educação, pois ela é um dos instrumentos para mim, coloquei um dos instrumentos para mim, o principal instrumento valioso. Então, pois ela é um dos instrumentos mais valiosos e poderosos de que dispomos para construirmos uma sociedade sob os ideais maçônicos e, assim, termos a tão sonhada igualdade de oportunidades para todos. Nós imaginamos, nós pensamos, nós acreditamos que é possível termos um dia, através da educação pública, de qualidade para todos, que possamos alcançar a igualdade de oportunidade para todos. Se não tivermos uma educação pública de qualidade para todos, dificilmente nós teremos a igualdade de oportunidade. E não se pode falar em educação, a educação universal, sem igualdade de oportunidade. Não se precisa, não se faz necessário você presentear A ou a B, você dá tão somente bolsas de estudo, você dá bolsa em dinheiro, você dá cotas. É preciso fazer, isso também é válido em alguns momentos, mas é preciso fazer um trabalho muito sério em educação, para que a educação seja pública e de qualidade para todos. E depois de algum tempo, com toda certeza, nós teremos oportunidades iguais para todos. Assim eu espero, é o que nós desejamos, e obrigado pela paciência de vocês. Nós estamos aqui no Palácio Maçônico do Lavradio, do Grande Oriente do Brasil, e hoje nós tivemos uma palestra sobre o 15 de novembro, né, a participação da maçonaria na implantação da República Brasileira, né? E nós então queremos aqui um boa noite, um alô do nosso querido Aildo, que fez uma brilhante palestra que nós estamos hoje comemorando. Então, Aildo, a maçonaria, de que maneira, em breves palavras, conforme sua palestra maravilhosa e detalhada, ela fez questão de dizer presente também nesse movimento, a República Brasileira? Bom, na verdade, eu acredito que a maçonaria, ela não só esteve presente, mas ela continua presente. Só que no passado, ela era um pouco mais até explícita, apesar de ela ter sido no passado uma maçonaria que era praticada de maneira absolutamente secreta. Hoje, embora seja discreta, mas ela faz um trabalho ainda um pouco que não é divulgado, mas ela continua presente nos movimentos que nós estamos, movimentos políticos, movimentos sociais. E eu penso que a maçonaria, ela pode realizar muito através, evidentemente, dos maçons. Os maçons, eles são preparados, se não são ainda, eles deveriam ser preparados para orientar a nossa sociedade, orientar de maneira reta, de maneira correta, para que todos os membros da sociedade possam ter uma prática de ética, de moral e o respeito ao ser humano, sobretudo.
Então, a maçonaria tem um papel extremamente importante na condução dos ditames da ordem e nos ditames da ética e da moral da sociedade brasileira. A maçonaria pode e deve realizar muito mais do que ela vem realizando. Maravilha, irmão Ailton, nosso palestrante da noite e que representa também o Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, o grão-mestre adjunto. E a casa aqui é sua também, não poderia deixar de ser, né? A Novo Século ganha uma nova dimensão e a sua palestra continua para nós ampliarmos a nossa consciência da importância que seja república, res pública, né? A coisa se tornar o máximo de público e de participação e de interação. Meu venerável mestre da nossa loja Novo Século, meu irmão Soriano, foi com muita alegria, muita satisfação, eu diria de honra, de ter aceito o seu convite para fazer aqui, para conversar, não uma palestra, mas para conversar um pouco sobre maçonaria e a República Brasileira, sobretudo lá no início, lá na pré-república e no seu desenrolar um pouco depois, pouco tempo depois. Mas eu acho que a maçonaria é mais ou menos isso. A maçonaria, ela está encravada na sociedade brasileira como um todo. A maçonaria é parte da história, ou a história brasileira, evidentemente, ou a história é parte da maçonaria brasileira e vice-versa. Então, eu acredito que os maçons têm um compromisso muito grande. Compromisso, repito, com a ética, com a retidão e com, naturalmente, com a difusão, com a disseminação desses compromissos, dessas responsabilidades. E eu estou muito agradecido pelo convite de poder ter participado dessa conversa com os irmãos da loja Novo Século e também convidados ter falado um pouco sobre a maçonaria e a República Brasileira. Então, muito obrigado, sou gratíssimo por esse convite. Nós aqui agradecemos e saímos daqui com a nova dimensão desses conceitos que você também descreveu e discorreu. Um abraço e muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Maravilha. Hoje tivemos uma sessão cultural aqui e o irmão Marco Antônio de uma potência irmã, grande loja da Paraíba, e esteve aqui nos prestigiando com a sua presença venerável, que é da loja Getúlio Vargas. Exatamente. Então, o que foi a República e numa frase, e o que significou a gente não deixar passar despercebido essa data, meu irmão Marco? Olha, venerável mestre, é muito importante o tempo todo a gente falar da República, do que foi e do que ela será ainda no futuro, sem esquecer esse presente, evidentemente. Estamos vivendo momentos difíceis, mas não podemos dizer que não estamos acreditando que isso tudo um dia fará parte do passado. Sobre a palestra, eu achei maravilhosa, me emocionei. Olha que maçom que somos, a gente diz que a maçonaria tem um objetivo muito bonito, inesquecível, que é o de quê? De estabelecer o equilíbrio da razão, da emoção e da espiritualidade. Mas não tem como não se emocionar diante da palestra magnífica como essa de hoje. E aproveito para parabenizar a loja, né, que fez aniversário no mês passado. 21 anos. 21 anos, a maior idade. Nós que agradecemos, Marco Antônio. E a casa aqui é sua, viu? Muito obrigado. Os maçons têm que estar sempre unidos, coesos e pensando, mentalizando o aperfeiçoamento da humanidade. Que assim seja, meu irmão. Obrigado. Meu irmão Hilton, aqui está a Câmara da TV Comunitária, o canal 6 da NET, o Núcleo Educação e Cultura. E tem tudo a ver com a participação da maçonaria, né, na nossa república, também na instituição. E como você vê hoje a nossa instituição e o orgulho que a gente pode ter do seu passado, né? O Hilton é nosso irmão também da loja Adonai e também ele é um dos dirigentes do Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro.
Pois não, a maçonaria sempre esteve presente em todos os eventos de grande vulto da nossa história. Foi assim com a escravatura, a Lei Áurea teve o peso da maçonaria. Até hoje nós temos a pena com que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, participou na independência. Alguns defendem que o próprio Tiradentes teria sido um irmão da ordem maçônica, mas não há comprovação desse estudo. E também na República foi muito importante, não só na República, como anterior a ela, na formação do próprio Dom Pedro. Toda a estrutura, a importância que teve Dom Pedro, não só para o Brasil, como para o mundo, foi um arcabouço montado por toda a maçonaria, através de instrutores que vieram de Pernambuco, de São Paulo, para educá-lo. Então toda a sua educação foi fundamentada por irmãos da ordem maçônica. Assim, agora comemorando 15 de novembro, que é a proclamação da nossa República, estamos tentando resgatar um pouco do que nós chamamos de civismo, que infelizmente foi perdido ao longo do tempo, quando foram derrubadas matérias importantes nas escolas, principalmente nas escolas básicas, matérias como Moral e Cívica, OSPB, EPB, que eram matérias que davam uma instrução, davam um arcabouço, uma base para os estudantes conhecerem o que foi o nosso país. Hoje os nossos estudantes, infelizmente, conhecem pouco do que foi o nosso país e conhecem pouco de tudo, na verdade. Então, a nossa tentativa é de resgate de todos esses momentos históricos do Brasil, fazer com que essa nossa história não morra jamais, para que o respeito pelo país, o respeito pela pátria, o respeito pelas instituições nunca sejam abandonados, como infelizmente tem sido ultimamente. Maravilha, viu? Essas bandeiras continuam, né? Nossos princípios, né? Verdade. São eternos. Eternos, verdade. Muito obrigado. Irmão Péricles, esse é a TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Péricles, você acaba de assistir uma palestra sobre a República, você que já foi venerável da Novo Século, que é fundador da nossa loja, que completou 21 anos, maioridade, né? E você também é membro da loja que deu origem. Nascemos do ventre da Henrique Valadares. E uma palavra de esperança, uma frase aí para nós da TV comunitária, canal 6 da NET. Nossos parabéns à nossa loja Novo Século, que completa 21 anos. E o nosso preito de gratidão também, a loja Henrique Valadares, que é a nossa loja mãe, e que também muito contribuiu para que nós fôssemos o que nós somos hoje. Uma loja unida, em harmonia e união. Sob a batuta do nosso atual venerável, nosso querido irmão Soriano. Um abração a todos aí. Muito obrigado, viu? A TV comunitária coloca à sua disposição também, viu? Obrigado. Parabéns. O nosso querido Hugo é irmão Demolei, é uma das nossas também instituições paramaçônicas que congrega jovens e ele pode, então, depois falar a partir de que idade pode entrar e depois se tornar efetivamente maçons uma vez concluindo a maioridade, não é isso, Hugo? E como você viu, Hugo, hoje a nossa solenidade aqui em homenagem à proclamação da República, hoje é dia 13, mas nós já estamos por antecipação, procurando esclarecer e historiar como foi a participação da maçonaria nesse movimento. Boa noite, primeiramente a todos da TV comunitária. Como o venerável mestre da loja disse, eu me chamo Hugo Frazão, sou membro da Ordem Demolei, estou como secretário de administração do Gabinete da Liderança Juvenil aqui do estado do Rio de Janeiro. E a Ordem Demolei é uma ordem para jovens, fundada em 1919 nos Estados Unidos, pelo maçom Frank Sherman Land. É uma ordem para jovens de 12 a 21 anos, com o intuito de criar
bons cidadãos para a nossa pátria, com o intuito de formar líderes para a nossa nação. Uma nação que hoje em dia está necessitando, uma nação que hoje em dia está, infelizmente, deixada nas mãos dos políticos atuais. Porém, a Ordem Demolei, assim como a maçonaria, ela está cada vez mais afim para poder tornar o nosso país um lugar melhor, formando jovens líderes, como os Demoleis, assim como jovens também, meninas nas filhas de Jó. Então, como eu já disse, é uma ordem para meninos de 12 a 21 anos, encontra-se praticamente em todas as cidades do nosso país. Vocês podem procurar uma loja maçônica e perguntarem se elas patrocinam um capítulo Demolei, que é onde se reúnem os meus irmãos Demoleis. Hoje a cerimônia palestrada pelo grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Tio Al, muito boa palestra, foi uma palestra excelente. Ele demonstrou e ele mostrou para os visitantes que às vezes não conheciam a maçonaria, ou aqueles que também estão nos assistindo e têm um preconceito com a nossa ordem, nossa querida e amada ordem, mostrou as grandes personalidades que nós tivemos durante todo o nosso período histórico. E assim como Dom Pedro II, como Rui Barbosa, como todos aqueles também que puderam proclamar a República. Então, deixo aqui o meu agradecimento e uma boa noite. Obrigado a você, viu? Obrigado. E o canal 6 da NET, TV Comunitária, está aberto também. Vamos depois providenciar uma entrevista com 2 dos líderes do movimento, para a gente levar também ao conhecimento do povo carioca brasileiro, também essa presença de outros segmentos da maçonaria. Tá? Parabéns. Muito obrigado. Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Isso aqui é o Núcleo Educação e Cultura, professora Penha. E ela é também cunhada nossa, esposa do querido Emanuel Cancela. Acaba de assistir também uma palestra sobre a proclamação da República. E a Penha nos honrou, nos deu muita alegria com sua presença. E eu pergunto a ela, na medida em que ela assistiu uma sessão relativamente longa, que impressão fica e como ela vê, ela já é família maçônica, o que a gente pode fazer para melhorar a humanidade, essa sociedade? O seu sentir, bem à vontade. Eu achei muito interessante o fato de a maçonaria se preocupar na igualdade das pessoas, no sentido, e principalmente no final, que ele falou da educação brasileira, que é muito importante, a educação pública para as crianças brasileiras. E achei que é muito bom que haja organizações nacionais no sentido de pensar num mundo mais ético, no Brasil, onde o cidadão seja respeitado e um mundo igual para todos. Gilson, esse é o Núcleo de Educação e Cultura. E você é um dos membros proeminentes, inclusive da Loja Novo Século, que promoveu esse evento sobre a proclamação da República. Hoje é dia 13, mas isso se daria daqui a 2 anos, né? 2 dias. 2 dias. 2 dias. E a partir desse conhecimento que a sociedade passa a ter, da participação da maçonaria, o que nós também, maçons, poderíamos agora trabalhar no sentido de melhorar a humanidade, melhorar o Brasil, avanço social? O que a gente pode fazer para tornar mais feliz a humanidade? O principal é a cidadania, né? Como foi dito lá na palestra, eu às vezes me pergunto quando um casal de classe média vai a uma favela, a uma comunidade, eu acho que o nome comunidade não lhes serve, porque eles nunca se dizem da comunidade, eles se dizem da favela. E o homem do asfalto que fez todas as leis. Aí vai um casal de classe média, bonitos, estudados, conscientes do que fazem. Aí um menino de 14 anos é o que vai preso, porque estava passando por cima das leis para com os adultos ou os jovens instruídos que foram a eles. Não foi ele que se deslocou ao asfalto, foi o asfalto que foi a ele. E é ele de 14 anos que vai preso, que vai aprender mais marginalidade ainda,
Então, se a lei fosse feita pela favela, quem seriam os presos? O casal instruído que se deslocou até lá para um menino de 14 anos passar para ele uma droga, uma maconha, ou esse menino de 14 anos? Então a sociedade precisa de ser menos demagoga e usar mais a cidadania, porque a forma com que eu vejo o país, a lei precisa ser para todos, como nós vimos hoje na palestra, e não apenas para os brancos do asfalto de classe média. A lei precisa ser, isso que é cidadania. Todos precisam ter os mesmos deveres, mas os mesmos direitos também. Então eu não entendo quando a classe média se desloca, vai até o habitat lá da favela, e um menino de 14, 15 anos que é o punido. Cadê a moral disso? Precisamos ser mais justos, né? Precisamos ter um país mais justo. E a palestra hoje me fez lembrar tudo isso e com mais contundência, mas sem perder a ternura, cobrar essas coisas da sociedade. Isso aí. Obrigado, professor. Obrigado. Gilson, entre outras coisas, é professor também de literatura da língua espanhola, né? Da língua espanhola e da língua portuguesa. Então ele vive esse contato direto com a juventude, ele sente na carne o que é uma escola pública, né? Mas nós estamos trabalhando para que deveres e direitos sejam iguais para todos. Assim será. Obrigado.